Hoje eu quero falar de algo bem comum e que nós vamos viver hoje de uma maneira talvez um pouquinho mais intensa do que nos outros dias. Quero falar sobre comunhão na palavra, à luz da palavra de Deus, e dizer para você, abrindo já essa mensagem, que a comunhão tem um poder extraordinário. A comunhão que nós temos através do Espírito de Deus, a comunhão que nós temos em casa, eu com a minha esposa, com os nossos filhos, você com a sua família, e nós como família de Deus tem um poder incrível, um poder que destrói fortalezas, um poder que não dá para explicar, irmãos, é um poder tremendo, e eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o poder da comunhão, amém? E olha só o que diz no primeiro texto, nós vamos abrir, 1 Coríntios 1:9. Olha só que tremendo isso. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual fosse chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem estava falando isso foi um dos maiores apóstolos de Jesus, Paulo. Um homem que teve as maiores revelações de Deus, irmãos. Se você ler tudo que o apóstolo Paulo escreveu, você vai perceber isso. Que ele foi o homem que teve as maiores revelações da parte de Deus sobre a vida dele. Inclusive ele disse que Deus até permitiu que ele fosse esbofeteado, que ele sofresse algumas coisas na vida dele para que ele não se ensoberbecesse. Palavra difícil. Para que ele não se sentisse com seu ego inflado por causa das grandezas das revelações que Deus deu para ele. Então esse homem, apóstolo Paulo, está escrevendo isso. E se ele escreveu isso, ele teve esse entendimento da parte de Deus, que nós fomos chamados, que Deus nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós fomos chamados para comunhão. Amém? Quando nós nos reunimos na casa de Deus, quando nós nos reunimos na mesa, lá na nossa casa, é para comunhão. Sabia que a mesa tem um poder muito grande? Nós aprendemos isso, né, meu irmão? Nós aprendemos e temos aprendido isso. A mesa não é só um lugar para comer, para encher a barriguinha. A mesa é um lugar de comunhão. E eu não vou errar no que eu vou falar para você, não. Eu acredito no meu espírito que um dos momentos que Jesus mais amava e mais gostava eram os momentos de comunhão. Eu não tenho medo de errar quando eu falo isso. Os momentos que mais alegravam Jesus é os momentos que ele sentava na mesa, podia comer com os pecadores, inclusive. Ele foi julgado com relação a isso. Olhavam para Jesus e diziam: esse come com pecadores, senta no meio de pecadores, mas ele não é o Filho de Deus, ele não se diz Jesus, o Filho de Deus. E é isso mesmo, irmãos. Jesus veio para nós, pecadores. E ele quer comer comigo, quer comer com você, quer ter comunhão comigo, quer ter comunhão com você. E nós somos chamados para essa comunhão. Então quando nós saímos da nossa casa e viemos para a igreja, nós precisamos vir com esse entendimento. Eu estou indo ter comunhão com os meus irmãos. Eu estou pegando a minha família, estou saindo da minha casa para ter comunhão com os meus irmãos. E tudo começa em casa. Em casa é a nossa luta, em casa é o nosso QG, onde nós precisamos lutar para termos essa comunhão. Amém? Não é fácil. Não é fácil. Sabe que eu vou ser obrigado a falar isso. Não tem como fugir disso. Mas no meio que nós estamos vivendo de tanta tecnologia, hoje a comunhão está sendo roubada das nossas casas. Está sendo roubada das nossas casas. Eu peguei um tempo, né? Que eu nem sonhava que era celular na minha vida. Eu peguei esse tempo. E o que sobrava era comunhão. Era boas risadas, comunhão. Apesar de eu tive muito déficit nessa área na minha vida por ser filho único, né?
ser mimado da mãe, do pai, principalmente da mãe, né? Eu tive muito déficit na minha vida nesse sentido. E até hoje eu guerreio muito contra isso, irmãos. Eu sei que isso é uma coisa que eu tenho que batalhar na minha vida, para construir cada dia mais na minha casa, na minha família. Mas hoje nós percebemos que a tecnologia roubou muito esse tempo. Roubou muito esse tempo. O tempo de estar sentado na mesa, comendo, tem um poder incrível, irmãos. Tem um poder tão incrível, que quando Jesus estava para consumar a sua obra, ele ceou primeiro. Isso culminou, esse ato, esse fato, culminou aquilo que Jesus iria concluir na sua vida. Quando, minutos depois, horas depois, ele iria na cruz dizer, está consumado, ou seja, está tudo pronto, está tudo feito. Mas antes disso, ele cultivou a comunhão com seus discípulos. E comunhão com pessoas pecadoras como eu e você, os seus discípulos, pessoas imperfeitas, da qual dentre eles estava aquele que iria traí-lo. Mas Jesus chamou ele de amigo. Quando Judas chegou para dar o beijo da traição, Jesus falou, para que viesse, amigo? E uma vez eu vi um pastor falando isso e eu fiquei impactado com isso. Que os melhores amigos nossos são aqueles que nos levam para a cruz. A gente muitas vezes não gosta, mas os nossos maiores amigos verdadeiramente são aqueles que nos levam para a cruz, irmãos. Não são aqueles que ficam batendo nas nossas costas e nos acariciando e passando a mãozinha na nossa cabeça e deixando a gente fazer o que quer. Os nossos maiores amigos são aqueles que dizem a verdade. Eu tenho 2 grandes amigos na minha vida. O meu amado e a minha amada que está aqui. E pensa numa mulher que fala a verdade para mim. Ela fala a verdade, irmãos. É uma coisa que eu admiro na vida dela. É algo de Deus na vida dela. É algo que não é inegociável. Ela fala a verdade. E a verdade às vezes não é tão boa. A verdade às vezes não é tão legal a gente ouvir. Mas eu tenho aprendido a andar com ela, né? Esses 21 anos de casamento, eu tenho aprendido a andar com ela. E lutar contra as minhas mazelas, né? Lutar contra as coisas que guerreiam contra mim. Sabe, irmãos, eu não entendia durante muito tempo. Olha uma revelação aqui que eu não entendia durante muito tempo na Bíblia. Talvez você não entendeu até hoje. Olha só que legal, que interessante isso. Pensa comigo, eu pensava assim, por que que Deus permitia no Antigo Testamento que um matasse o outro? Hoje a gente vai fazer isso aí preso, né? Nosso país não permite. Mas no Antigo Testamento Deus permitia. O próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não pôde construir o templo, porque Deus falou, a tua mão está cheia de sangue, não vai construir o templo para mim. Mas de certa forma ele lutava, guerreava, matava pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas simbolizam a carne. Pessoas simbolizam a carnalidade que há em nós. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Mas o corpo, a carne, tem que morrer. Para que o espírito que vive em nós possa viver. Para que ele possa sobressair na nossa vida. A justiça de Deus possa sobressair na nossa vida. Para que nós possamos ir deixando os nossos defeitos de lado. E que Cristo possa surgir e aparecer na nossa vida. Então por isso que era um simbolismo. E se você for estudar na Bíblia, cada povo que o povo de Deus vencia, eles eram os ismaelitas, eram amalequitas, enfim, Golias, né, que Davi venceu, cada um tinha um significado. Cada um tinha um significado que precisava ser vencido, que o povo de Deus precisava vencer. E são significados espirituais que você for, eu não vou dizer aqui, não vou falar, não vou entrar nesse mérito agora, mas se você for estudando a palavra, é uma curiosidade muito interessante. Estudar, o povo de Deus venceu os amalequitas, aí vai lá e pesquisa. O que os amalequitas eram? O que significa o nome Amaleque, Amalequita? E você vai ver que é uma guerra que você precisa vencer e eu preciso vencer na minha vida.
Golias era um gigante, né? Era um gigante. Pode ter vários símbolos, até o próprio diabo pode ser simbolizado por Golias. Um gigante a ser vencido. A minha carne, o meu eu, o meu ego, as minhas vontades podem ser esses gigantes que precisam ser vencidos. Então, nós somos chamados para esse lugar de comunhão com Deus, de comunhão com a nossa casa, com a nossa família, de comunhão com os irmãos. E é precioso que a Bíblia diz no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que vivam os irmãos em união, em comunhão, porque ali ordena o Senhor a vida e a bênção para sempre. E ali tem unção. Só o fato de nós estarmos reunidos aqui, irmão, já tem unção. Sabia? Já tem unção de Deus aqui. Porque Deus se agrada da união. Mas não é somente união de corpo, é união de propósito. Não confunda somente união de corpo, de estar aqui mais um na multidão. Não, nós precisamos alinhar o nosso propósito com os propósitos do Senhor. Amém? E essa comunhão vai trazendo isso. A gente vai afiando um ao outro, né? Lá em casa a gente fala muito sobre isso, né? A minha esposa me afia, eu afio a minha esposa, e a gente tenta afiar os nossos filhos, e vamos que vamos. E na igreja da mesma forma. Então nós somos chamados para quê? Fomos chamados para quê? Esse é um chamado de cada um de você. É o meu chamado, primeiramente, o meu chamado é comunhão. Fui chamado para ter comunhão com você, fui chamado para ter comunhão com a minha casa, com a minha família. 2 Coríntios 13, 14. É o último capítulo de 2 Coríntios e é o último versículo do último capítulo de Coríntios. 2 Coríntios, principalmente, irmão, Paulo está brabo. O apóstolo Paulo está perdendo a paciência com os coríntios. E ele fala muitas coisas, ele dá muita repreensão aos coríntios, ele exorta os coríntios, e ele fala a verdade, ele abre o verbo para os coríntios, ele está já se passando quase. Aí quando chega no último versículo, ele fala, quer saber de uma coisa? Vou abençoar esse povo. Vou abençoar o povo de Deus. E ele para de exortar, ele para de repreender, ele para de chamar atenção, e ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O primeiro contato que nós precisamos ter e nós temos tido é com a graça, e essa graça pertence a Jesus. O tempo da lei veio pelos profetas, mas o tempo da graça foi inaugurado por Jesus. Não foi Deus na pessoa de Jesus, mas foi Jesus que inaugurou a graça. E o primeiro contato que nós precisamos ter é com essa graça maravilhosa. Essa graça que não nos condena, que não nos coloca para baixo, que não fica colocando, né, meu Deus, se Deus fosse olhar os meus defeitos. E se Deus fosse todos os dias olhar os meus defeitos, meu Deus, eu não conseguiria nem chegar perto dele. E às vezes, apesar de saber que Deus não fica nos cobrando os nossos defeitos, que Deus não fica apontando nossos defeitos, às vezes nós nos sentimos indignos, né? De se chegar perto dele. Mas lembre-se que a graça dele sempre está à minha e à tua disposição. E essa graça nos aproxima. Essa graça, através do amor também, que vem logo na sequência, nos constrange. Nos constrange. Porque uma coisa é eu de repente falar uma coisa da minha irmã Rita que está aqui, até mesmo tentando ajudar e tudo, mas eu tenho defeito também. E a minha ajuda não vai talvez constranger a Rita, mas quando o Espírito Santo de Deus vem até nós, isso nos constrange, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. E aí nós entendemos pela graça que nós não somos, mas Ele é perfeito. Que nós não podemos, mas Ele pode, porque Ele é perfeito. Eu não tenho nem assim o poder suficiente para me mudar a mim mesmo. também não posso querer ter o poder de mudar o outro, né? Mas eu sei que Ele pode.
Eu sei que Ele tem esse poder, eu sei que Ele está nele. E a Bíblia fala isso, sabia? Que Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então às vezes nós lutamos com nós mesmos e nós não conseguimos mudar. E nós não conseguimos avançar. Eu me lembro até hoje que eu estava um dia num culto, aí sentado onde você está. E eu estava orando a Deus e falando: Deus, por que eu não consigo? Deus, por que eu não consigo romper isso? Por que eu não consigo isso e aquilo outro? E o Espírito Santo falou comigo, aqui dentro de mim ele falou: você está tentando lutar com as tuas forças. Você está tentando lutar com o velho homem. E aí o Espírito Santo falou assim: apenas se revista do novo homem. Porque o que precisa aparecer em nós não é o velho homem, porque se o velho homem aparece, estraga tudo. O que precisa aparecer em nós é o novo homem, e para que o novo homem apareça, a comunhão com o Espírito Santo, a graça de Deus na nossa vida, nós valorizarmos essa graça que nos constrange e que nos coloca numa postura de que: Senhor, eu não mereço, não é por mim, Senhor, eu sou pecador, mas o Senhor é Deus, o Senhor é amor, o Senhor é maravilhoso. Então, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, vem na sequência. Quando eu tenho esse contato com a graça, automaticamente eu tenho contato com o amor de Deus. Eu preciso passar por Jesus, amém? Ele é a ponte. E quando eu passo por Jesus, eu encontro a graça. E quando eu passo por Jesus e encontro a graça, logo eu encontro o amor que vem de Deus, porque Deus é amor. Amém? E Deus sempre vai ganhar de mim e de você, irmão, sempre. Eu nunca vou conseguir amar Deus mais do que Ele me ama. Não é verdade? Nunca. Nunca. Por mais que eu vendesse todos os meus bens, desse aos pobres, por mais que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, por mais que eu fizesse isso e fizesse aquilo, e por mais que eu fosse a pessoa mais ativa na obra do Senhor na igreja, por mais que eu fosse o melhor pai do mundo, por mais que eu fosse o melhor marido do mundo, por mais que eu fosse o melhor servo de Deus, mas o amor de Deus eu não vou ganhar do amor dele. Ele me ama muito mais, eu nunca vou amar ele tanto quanto ele me ama. Porém, eu preciso desejar mergulhar nesse amor. Eu preciso desejar mergulhar nesse amor. Eu passo pela graça no contato que eu tenho com Jesus Cristo, com a salvação, a graça de Deus, e eu já chego no próximo patamar, o amor. Nós precisamos experimentar uma porção renovada do amor de Deus, do amor do Senhor, porque o amor dele entra naquele critério que nós estávamos falando. Ele não nos julga, ele não nos julga, ele simplesmente nos ama. Do jeitinho que nós somos, porém Ele não nos deixa do jeito que nós somos. Ele quer que nós sejamos do jeito do seu Filho. Ele quer que nós sejamos imagem e semelhança de Jesus Cristo. E depois desse amor de Deus que nós vamos experimentando todos os dias, a graça de Deus também vamos experimentando todos os dias, nós vamos chegando no novo patamar, que é a comunhão que pertence ao Espírito Santo. A graça é de Jesus, o amor é de Deus, Ele é amor, e a comunhão é do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: não pode haver comunhão entre trevas e luz, nem entre luz e trevas. Por quê? Porque a comunhão vem do Espírito. Amém? O Espírito Santo habita em você, habita em mim, por isso nós podemos ter comunhão. Por isso nós podemos ter essa comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos a um novo texto aqui que eu quero compartilhar com você, Êxodo capítulo 5. Vamos lá, eu quero ser rápido hoje. E hoje nós temos muita comunhão aí, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus, né? Êxodo 5, versículo 3 diz assim: e eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Versículo 9. Aí, esse foi o pedido que Moisés e Arão estavam fazendo para Faraó, né? Aí o versículo 9, o que aconteceu? Faraó endureceu seu coração, Deus estava endurecendo o coração de Faraó, era um propósito de Deus.
E Faraó disse assim: agrave-se o serviço sobre esses homens. Para quê? Para que nele se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Aqui na versão que eu tenho diz assim: para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Nós precisamos vigiar. Vigiar. Por quê? Porque muitas vezes o nosso muito fazer nos tira da comunhão. Muitas vezes o nosso muito fazer pode nos roubar a comunhão. E começa lá da nossa casa. Começa lá em casa, irmão. Tudo começa em casa. Viu? Tudo começa na nossa casa. Se nós trabalharmos demais, se nós trabalharmos quase que 24 horas, que comunhão nós vamos ter com a nossa família? Que comunhão nós vamos ter com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha? Então, quando Faraó percebeu que havia um propósito no coração do povo de Deus e que Deus estava dando uma ordem para que esse povo fosse cultuar a Deus, fosse ter comunhão com Deus no deserto, o que ele fez? Primeira coisa, dá mais trabalho. Dá mais trabalho, porque daí eles não vão ter tempo para ter comunhão. Aí eles não vão ter tempo para suas casas, para suas famílias, não vão ter tempo para o reino de Deus, não vão ter tempo, eles vão ficar ocupados, e não vai haver tempo para comunhão. Então isso pode ser muitas vezes uma armadilha do inimigo para roubar a nossa comunhão. Amém? Então vamos ficar atentos, porque assim às vezes a gente acha que tudo vem de Deus, e nem tudo vem de Deus. Às vezes são armadilhas que o inimigo coloca no nosso caminho para nos roubar o tempo de estar com a nossa família em comunhão, o tempo de estar na casa do Senhor em comunhão. Você está percebendo aqui a sutileza? Amém? Capítulo 8 de Êxodo diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Faraó estava querendo que o povo de Deus ficasse pertinho no mundo ainda, não saísse do mundo, não se desligasse, não rompesse com o mundo, porque o Egito simboliza o mundo. Então o Faraó estava dizendo assim, ó, não, fica pertinho, não vai longe não se desliga do mundo, não se desliga das coisas do mundo para ter comunhão, não deixa aquele pecadinho para ter comunhão, sabe? Mantém aquele pecadinho de estimação e não precisa ir longe, fica aqui agarrado, fica preso a isso e não tenha comunhão. O Faraó estava querendo negociar o tempo inteiro para atrapalhar um propósito da comunhão. Capítulo 10 de Êxodo, nós vamos dando sequência rapidamente aqui. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Aí ele pergunta: quais são os que hão de ir? E Moisés, versículo 9, Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas. Isso é a família, amém? Ou seja, resumindo, nós vamos com a nossa família servir ao Senhor. Nós vamos ter comunhão junto com a nossa família. Nós não vamos aceitar ir sozinho, deixar a família em casa. Mesmo que isso possa acontecer durante um tempo na vida de alguém, na vida de quem está nos assistindo, mas não aceite isso. Porque nós vamos perceber agora, nós vamos continuar a leitura e vamos perceber que Moisés não aceitou isso. Moisés falou: não, nós vamos com a nossa família servir ao Senhor. E mais, vamos também com as nossas ovelhas, vamos também com os nossos bois, ou seja, nós vamos com o nosso trabalho também, servir, ofertar ao Senhor. Olha que tremendo isso. E com os nossos bois também nós vamos. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus de festa, pastor. Pastora, o nosso Deus é um Deus de festa. E nós precisamos pegar a nossa família e celebrar uma festa ao nosso Deus. Celebrar uma festa ao Senhor. Não chegar com tristeza, não chegar com peso. Mas se chegar triste, se chegar com peso, lançar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui para festejar. Eu estou aqui para ter comunhão. A minha família está comigo, Senhor. E se ela não está, profetiza, porque ela vai estar com você em nome do Senhor Jesus. Ela vai estar. Não aceite outra coisa diferente a isso.
Olha o que Faraó falou no versículo 11. Não será assim. Não, negativo. Não será assim. Agora aí de vós homens. Ele estava dizendo, vocês homens vão, mas deixa as mulheres, deixa aqui os filhos, as filhas, os bois, ovelhas, deixa o resto aqui, vão só os homens. Vão só os homens e servir ao Senhor, porque isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as crianças, os filhos, né? Agora ele estava querendo que a força do trabalho ficasse com ele. Ele não estava querendo que o povo sacrificasse, que o povo ofertasse, que o povo se alegrasse. Ele não estava querendo. Ele estava querendo roubar a oferta do Senhor. A oferta que pertence ao Senhor, o dízimo que pertence ao Senhor, ele estava querendo roubar. Mas se você continuar lendo os textos, você vai perceber que Moisés não aceitou. Amém? Não negocie aquilo que é de Deus. Não negocie com o inimigo, não negocie com o trabalho excessivo demais. Vigie, trabalhe sim, conquiste sim, mas vigie. Tenha tempo para tua família, tenha tempo para o teu pai, para tua mãe, tenha tempo para tua esposa, para o teu esposo, tenha tempo e confie que Deus vai suprir a tua vida, porque Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é aquele que supre a nossa vida. Amém? Eu sei que, irmãos, falando de trabalho, por exemplo, né? Eu, como professor de música, eu poderia dar aula no sábado, né? Poderia, e teria bastante aluno no sábado. Mas eu não dou aula no sábado. Meu trabalho é de segunda a sexta. Sábado, domingo é para minha família. É para mim ter a comunhão, passear, fazer alguma coisa com a minha família. E para mim estar com os irmãos, estar na igreja, amém? Então a gente tem... É difícil às vezes, irmão. Porque se a gente pensar logicamente, né? Meu Deus, no sábado eu vou ganhar um monte de dinheiro, eu vou poder fazer outras coisas com a minha família, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo. Mas no meu coração eu propus isso. Sábado eu não dou, não trabalho. Já perguntaram muitas vezes para mim, você dá aula no sábado? Eu não. Oh, mas eu queria isso, aquilo. Não, sábado não. É um dia, final de semana, é meu, da minha família, do Senhor, e deu. Não negocio. Amém? Então agora Faraó estava querendo roubar o quê? A oferta. A oferta é um momento de comunhão também. Um momento de comunhão entre você e o teu Deus, entre mim e o meu Deus. O dízimo é um momento de comunhão. Tudo isso é comunhão, irmãos. Tudo isso é expressão de louvor e expressão de adoração ao nosso Deus. Amém? Então eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem o desejo de restaurar essa comunhão na nossa casa primeiro, sempre primeiro na nossa casa. E restaurar essa comunhão no meio da sua igreja. Quando você sair da sua casa para vir aqui, lembre, comunhão. Eu vou ter comunhão com meu irmão. Eu vou ter comunhão com a minha irmã. Eu vou ter comunhão, né? O jovem vai ter comunhão com o jovem, né? Os casados vão ter comunhão com os casados. Enfim, comunhão. Trocar ideias, né, seu Marcos? Trocar ideias, conversar, falar algo sobre Deus, falar algo, às vezes uma palavra, irmão, às vezes um sorriso, alegra o teu irmão. Esse momento de comunhão é um momento precioso. Amém? E eu queria deixar essa palavra bem simples no nosso coração nessa noite, bem simples.